Boa noite, o meu nome é Eli José Ornelas. Eu vou falar hoje da explicação da parábola do joio. Cristo disse que o Filho do Homem, Ele mesmo, é o semeador da boa semente, e que o seu inimigo, o diabo, é o semeador da má semente, e que o mundo é o campo. Ele não especificou se é o mundo de agora, se é o anterior ou posterior a esta época. Portanto, ele se referia a todo o mundo. E onde foi que o seu inimigo semeou a má semente? Foi no Éden. A serpente semeou o mal. Cristo diz que seus anjos farão a ceifa e eles colherão o trigo e colocarão fogo no joio. Agora, o trigo é a igreja. Só que a igreja não é a igreja que existe hoje, é a igreja de todas as épocas, e nem são os desigrejados de hoje, porque Cristo disse ao homem: se não te tornares como uma criança, de maneira alguma herdarás o reino do céu. Então isso significa que qualquer época que Cristo voltar, haverá igreja, que serão as crianças. Hoje nascem no mundo 259 mil crianças por dia. Em um ano, serão 365 vezes 259 mil. É uma igreja considerável. Mas as crianças permanecem crianças ainda ao andar. Ao falar é que entra o problema. Quando a criança fala com desenvoltura, é porque ela adquiriu o costume da sociedade. Portanto, ela mente e faz muitas outras coisas que não poderiam ser feitas. Mas é necessário contemplar os velhinhos, muitos velhos, porque o velho muito velho, ele volta a ser criança. Mas os homens na idade ativa, ele é comandado, o seu pensamento é comandado tanto pelo bem quanto pelo mal. No mesmo instante que ele está pensando uma coisa louvável, no segundo posterior, ele está pensando
uma coisa indevida. E quando a gente fala em pensar, a gente vai lá no Sermão do Monte, no não adulterarás, de Moisés. Cristo fala que não, só de pensar numa mulher com pensamentos libidinosos, o homem já adulterou. Então, o que é julgado é o pensamento. São julgadas as ações, mas primeiro o pensamento, porque primeiro se pensa para depois agir. Então, se Cristo voltar hoje, ou se voltar no futuro, ou se tivesse voltado no passado, ele sempre teria uma igreja considerável. Mas a igreja não seriam as pessoas ativas na sociedade, na meia-idade, por exemplo. E quando ele fala que o campo que ele semeia, e que o diabo também semeia, é o mundo, ele está referindo de todas as épocas, desde quando o diabo plantou no meio da sua semente a semente do mal. As pessoas igrejadas ou desigrejadas ou iníquas precisam pensar, no momento que ele vier, se eu estiver tendo bons pensamentos, eu fico do lado do trigo. Caso não tenha, eu serei joio e fim de papo. Eu não li na Bíblia a passagem para dizer versículo por versículo, porque eu não tenho o costume de ler, nem na Bíblia, nem em nenhum outro livro, aquilo que eu vou dizer. Não que eu tenha capacidade para absorver aquilo que está lá e dizer ao pé da letra o que se encontra no tal livro. Mas eu percebo a ideia e eu só consigo passar a ideia falando livremente. Não é o meu modo de ser, é concernente à minha profissão. Portanto, se alguma coisa ficou de lado, não foi a minha intenção. Se eu falei além, não foi a minha intenção. Eu só quis dizer o que é. Eu quis dizer para quem se julga ser a igreja, que cuidado com o que pensa, que cuidado com o que fala, porque o que pensa e o que fala é aquilo que o coração está cheio. E falar no vídeo não é aquilo que o nosso coração está cheio. É aquilo que nós pensamos, projetamos e tentamos passar no vídeo. O coração está cheio é daquilo que você faz no seu dia a dia.
e não exclua ninguém da igreja de Deus, porque todo homem está na face da terra por vontade dele. Portanto, a igreja dele é a humanidade. Ele vai separar o joio do trigo. Só ele pode fazer isso, porque só ele conhece o coração dos homens. E conhece até o meu. Vou parar. Tchau, tchau.